Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, o clima já começou a mudar aqui em Votuporanga e vem chuva por aí, hein? Pelo menos essa é a previsão para amanhã aqui na cidade e em toda a região. Como é bom a gente começar com essa notícia, né? Vamos aos destaques da edição de hoje do TVU Jornal. Hoje vamos mostrar que em Votuporanga tem crescido o número de pessoas que pedem um nome social. Escolas da cidade, inclusive, estão preparadas para fazer essa mudança e ajudar a quebrar os preconceitos. 4 votuporanguenses vão pescar em Sudminuce. O barco pode ter virado, 2 sobreviveram. O corpo de um já foi encontrado. O 4º homem ainda está sendo procurado. Um projeto de lei quer criar legislação própria para casos de abuso em transporte coletivo, que também tem aumentado e deixado muitas mulheres preocupadas e com medo aqui no estado. Sabe aquela dor na nuca? Pois é bom investigar, viu? Pode ser que você tenha problema de coração e se não cuidar, a gente tem um recado. Muitas pessoas morrem porque não deram a mínima para os sinais do corpo. É agora no TVU Jornal. A gente começa o TVU Jornal falando de uma tragédia que aconteceu com votuporanguenses que foram pescar no rio Tietê, entre Guzolândia e Sudminuce, hoje de madrugada. Eles estavam em 4 num barco que virou. 2 pessoas conseguiram se salvar. Uma morreu e o 4º homem ainda não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros de Araçatuba está no local e segue fazendo buscas. As famílias já foram até para Sudminuce. Outras informações sobre essa tragédia você tem amanhã, 8h15 da manhã, no Jornal da Manhã Unifev. Tem se falado muito sobre os transgêneros e, inclusive, tem aumentado o número de pessoas que estão utilizando o nome social. Esse que é um direito garantido para gays, lésbicas, travestis e transexuais. Aqui em Votuporanga, inclusive, várias pessoas já utilizam o novo nome nos documentos, como conta pra gente o repórter Danilo Arroio Martins. Falar sobre transexualidade sempre foi um tabu na sociedade, mas nos últimos anos esse assunto vem ganhando destaque, principalmente nos meios de comunicação. Recentemente, foi novamente manchete na mídia depois que um juiz federal de Brasília liberou psicólogos a tratarem gays e lésbicas como doentes, podendo fazer terapias de reversão sexual. Esse tipo de tratamento é proibido no Brasil desde 1990 por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que diz que vai recorrer da decisão do juiz. Desde 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Hoje em dia, é possível usar o nome social em diversas situações, como, por exemplo, nas escolas. Uma decisão do Conselho de Combate à Discriminação e também das promoções dos direitos dos gays, lésbicas, travestis e transexuais garante o uso do nome social, bem como a utilização de banheiros de acordo com o gênero de cada um. Na região administrativa da Diretoria de Ensino de Votuporanga, são 7 registros do uso do nome social. Pietro Gabriel, de 17 anos, e Pietra Faria, de 19, fazem parte desse grupo. Pietro conta que mudou de nome há 3 anos, quando entrou no 1º ano do ensino médio. Ele diz que hoje é respeitado por todos, mas nem sempre foi assim. E a partir do momento que eu consegui mudar o meu nome social e a partir do momento que eu consegui que as pessoas me reconhecessem como Pietro e como menino, isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Pietra fez a mudança do nome social no ano passado. Ela diz que agora se sente mais reconhecida e representada pelo nome social. Apesar de ser aceita na escola e pela família, diz que tem medo quando está na rua por causa da discriminação. Na rua dá um pouquinho de medo. Sai sozinha, dá muito perigo. Fico com muito medo. E aquele medo assim de ser assaltado, de ser assediado, de apanhar de alguém só por você estar ali. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o número de pedidos para o uso do nome social nas escolas vem aumentando. No ano passado, em todo o estado, foram 290 e esse ano, até agora, 365, um aumento de 25%. Outro dado é que 69% são mulheres trans e travestis, 31% são homens trans,
sendo que a maioria dos alunos, 60%, estão matriculados no ensino de jovens e adultos, o EJA. Essa diretora de escola explica que para ter um nome social é bem simples. A pessoa tem que se dirigir à secretaria, tem um requerimento próprio, ela faz o requerimento com o nome que ela pretende e a gente já coloca, obrigado a colocar na lista de chamada, obrigado a colocar no histórico escolar. E ele, a partir daquele momento, vai ser chamado pelo nome social. Para o secretário de Direitos Humanos de Votuporanga, a inclusão no nome social é muito importante e um avanço no combate à LGBTfobia. Nós acreditamos que todos têm o direito de ter a sua escolha, a sua escolha sexual, e isso faz muita importância. Uma Secretaria de Direitos Humanos, a gente vê como um grande avanço o público LGBT tendo este benefício garantido pela resolução através do governo federal. Cura gay não existe, o povo tem que aceitar que a gente existe e a gente é uma pessoa normal como qualquer outra. Ainda falando sobre a cura gay, a ciência é muito clara, não tem como tratar a homossexualidade, simplesmente porque ela não é uma doença nem um transtorno. O que vai na contramão da decisão daquele juiz federal que autorizou na semana passada psicólogos a fazerem terapias de reversão sexual. Inclusive, há quase 30 anos, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a homossexualidade não é doença. No Brasil, desde 99, o Conselho Federal de Psicologia diz que psicólogos não podem tratar a cura da homossexualidade. E agora há pouco a gente viu na reportagem do Danilo que a Pietra tem medo de sair na rua porque ainda existe muito preconceito. Aqui no estado de São Paulo, as mulheres estão precisando, inclusive, vencer outro medo, o de serem abusadas dentro de ônibus, trem, metrôs, que é um absurdo, né? Esse crime tem aumentado cada vez mais, tanto que tem até um projeto de lei que prevê uma legislação própria para esses casos de abuso. Andar em ônibus lotado é um drama para muitas mulheres. Rayane sabe bem o que isso significa. Ela já foi vítima de assédio. Tinha um moço sentado, assim, na minha frente, e ele tocou meu seio e colocou o dedo na minha parte genital. A sensação de impunidade aumenta a insegurança. No fim de agosto, a Justiça de São Paulo soltou o homem preso depois de ejacular numa moça dentro de um ônibus na capital. Para o juiz, o caso foi uma contravenção penal, que não prevê prisão, apenas multa. O crime não foi considerado estupro, porque, segundo a lei, teria de ser acompanhado de violência ou de grave ameaça. Na mesma semana, o rapaz acabou preso, depois de mais um abuso. Ele é acusado de 17 casos. Para alguns especialistas, existe uma lacuna na legislação brasileira e, por conta disso, algumas decisões judiciais, apesar de seguirem a lei, são consideradas injustas pela sociedade. Sem violência ou grave ameaça, quando eu toco a pessoa, eu deveria ter uma punição um pouco maior do que nós temos hoje. Deveria primeiro ser considerado como crime, onde a pessoa possa sofrer prisão ou medidas cautelares diversas da prisão. Este outro jurista, do movimento Quero Brasil Ético, criou um projeto de lei que estabelece uma pena intermediária para quem pratica crimes sexuais sem violência física. O assediador não usou faca, nem revólver, nem ameaça, mas ao mesmo tempo chegou a ejacular contra uma mulher em local público. Tem que ter uma pena intermediária de 2 a 6 anos. Para a juíza Tatiane Moreira Lima, da Vara da Violência Doméstica contra a Mulher em São Paulo, é preciso reconhecer que, mesmo sem violência física, alguns crimes deixam marcas. É importante a gente entender como violência contra a mulher, violência de gênero, a violência que não só deixa marcas físicas, mas também que causa traumas e violência psicológica. O governo decidiu manter o horário de verão este ano. Com a decisão anunciada hoje, além de nós que moramos aqui no Sudeste, a população do Sul e do Centro-Oeste vão ter que adiantar os relógios em 1 hora a partir do dia 15 de outubro. O fim do horário de verão chegou a ser avaliado pelo governo depois que um estudo do Ministério de Minas e Energia apontou queda na efetividade do programa. Mas o país passa por mais um ano de chuvas fracas, como a gente tem visto aqui na região, que reduziram o armazenamento de água nas represas das hidrelétricas e por isso o governo vem adotando medidas para garantir a oferta de eletricidade. Entre elas, o aumento da importação de energia do Uruguai e início da importação da Argentina. Vamos mudar de assunto, falar agora da região, porque em Uchoa mais uma pessoa morreu no trânsito.
Dessa vez foi um motociclista de 46 anos que bateu de frente com um carro na vicinal que liga o Showa a Guapiaçu. É o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. Esse motociclista seguia de moto quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro. No veículo estavam 5 pessoas que ficaram levemente feridas. A polícia agora tenta entender o que fez com que o motociclista invadisse a pista. Já em Rio Preto, um comerciante levou um tiro a queima-roupa durante um assalto a uma padaria na zona norte da cidade. Câmeras de segurança registraram toda a ação do assaltante, que chegou armado ao estabelecimento e obrigou um funcionário a entregar R$500 que estava no caixa. Em seguida, o ladrão exigiu que outro homem que estava no local entregasse uma corrente de ouro. Ele negou e acabou sendo atingido por um tiro. Por enquanto, ninguém foi preso e a polícia faz buscas para localizar o suspeito. Um grupo de adolescentes foi flagrado com bebida alcoólica e drogas durante uma festa em Rio Preto. A polícia militar foi acionada para ir ao local onde acontecia a festa, a pedido do Conselho Tutelar. Os adolescentes foram levados ao plantão policial e os pais foram chamados. Além deles, 2 organizadores da festa, o DJ e o dono da chácara, prestaram esclarecimentos na delegacia e foram liberados. Já um terceiro organizador da festa fugiu quando os policiais apareceram na chácara. Essas são as notícias da nossa região de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Até, Angélica. A sessão da Câmara de hoje já começou, nenhum projeto será votado porque a noite é de homenagens. Serão entregues títulos de cidadão votuporanguense ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e também ao vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da entidade, o coronel Isidro Suíta Martinez. Amanhã, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite essa sessão na íntegra. E a seguir tem a previsão do tempo. A primavera já mudou os ares aqui da nossa região, o que é muito bom. E também vamos mostrar o quanto é importante ficar de olho nos sinais que o corpo pode dar. Muita gente morre de problemas cardíacos porque nem cuidou desse órgão tão importante para a nossa vida. É já já. Continuam abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Votuporanga. Se você está em busca de oportunidade de trabalho, tem até 5 de outubro para se inscrever. São mais de 70 vagas em áreas da administração e também da saúde. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 6.500. O edital e as orientações você tem lá no site da Prefeitura. Vai lá, hein? votuporanga.sp.gov.br. Boa sorte. Vamos falar agora de tempo. A gente está numa segunda meio doida, né? Já estávamos até desacostumados com o céu nublado. O sol escondido ali por nuvens que podem trazer a tão esperada, a sonhada chuva. E aí, Naê, podemos continuar nessa esperança? Pode sim, Wender. Inclusive, a minha dica de hoje é nada de colocar roupa no varal amanhã, porque vem chuva por aí. Pelo menos é o que diz o portal Climatempo. A previsão é de uma terça-feira ainda de muito calor, com o sol aparecendo entre nuvens durante todo o dia. A mínima deve ser de 19 e a máxima de 34 graus. Já quem vai para Rio Preto precisa ir preparado, porque também tem previsão de chuva por lá. Os termômetros ficam entre 20 e 32 graus. E na capital, os termômetros devem ir de 16 a 27 graus. Por lá, tem chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Ótima noite a todos, a gente se vê amanhã. A gente espera essa chuva então, hein? E você, já é doador de órgãos? Converse com a sua família sobre essa possibilidade. Aqui em Votuporanga, a Santa Casa já fez 283 captações de órgãos para transplante. E para comemorar o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, que será celebrado depois de amanhã, o hospital vai promover a 3ª edição do Simpósio de Doação e Transplante de Órgãos nesta quinta-feira, no Espaço Unifev Saúde. O evento dá para todo mundo participar. Basta doar 5 quilos de açúcar que serão encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética da instituição. Como que está o seu coração? Tem visto se o índice glicêmico está normal? E a pressão arterial? Não é bom a gente brincar com esses sinais não, hein? Muita gente morre porque achou que aquela dor na nuca era estresse. Sábado, quem passou pelo centro da cidade pôde conhecer bem os perigos das doenças cardiovasculares e ainda fez alguns exames de graça. Além, claro, de entender a importância de procurar o médico pelo menos uma vez por ano.
De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças cerebrovasculares, como o derrame, ocupam a primeira colocação no ranking das doenças que mais matam no Brasil. Em seguida, vem o infarto agudo do miocárdio, pneumonia, diabetes, entre outras. Ainda segundo o Ministério, 75% das mortes provocadas por doenças cardiovasculares são registradas em países de baixa e média renda, sendo 80% dos óbitos causados por ataques cardíacos e derrames. De acordo com o Ministério da Saúde, 349 mil pessoas morreram de doenças cardiovasculares no Brasil em 2016, um aumento de 1,39% em relação a 2015. Já a Organização Mundial da Saúde informa que no mundo morrem por ano mais de 17 milhões de pessoas. Baseado nesses números, alunos do curso de pós-graduação em gerontologia e da Liga de Cardiologia da graduação em Medicina da Unifev estiveram no centro de Votuporanga para conscientizar a população sobre os perigos das doenças cardiovasculares e como se prevenir. De acordo com o responsável pelo projeto e coordenador da especialização, a ação comunitária, que teve a parceria da Sociedade Paulista de Cardiologia, faz parte das comemorações do Dia Mundial do Coração, que é comemorado no dia 29 de setembro. Avaliação da pressão arterial, do peso, da glicemia, quer dizer, a famosa diabetes. Avaliação também dos componentes, são fatores de risco. Então, se são fatores de risco, tem que ser avaliados e, consequentemente, orientados à população para que ela previna, para que não chegue a ter uma doença propriamente dita. E para aquele que tem, aqui é um ótimo momento de controle, de análise dela, ver se está descontrolado ou não, ver se precisa ter algum ajuste, porque posteriormente aqui muitos podem ser encaminhados para os consultórios ou para os postinhos municipais. É muito importante, que a gente estava mesmo precisando. Cada 3 meses eu faço os exames. E hoje veio conferir de novo? Conferi, estava passando aí, vim aqui, vim conferir. E como é que está a saúde? Está ótima, graças a Deus. Só assim que nós podemos se prevenir de algumas doenças que talvez a gente não sabe e temos elas. Graças a essa atitude, nós estamos cientes do que estamos passando. De acordo com o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, até ontem, mais de 250 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares. Somente neste mês, até agora, foram mais de 20.500 mortes. Isso é muito ruim, porque o que nós temos hoje são pessoas tendo morte por doenças evitáveis. Um diabetes, quando você descobre, já faz 5 anos que a pessoa está com a doença. O hipertenso, às vezes, faz até mais. São doenças assintomáticas. E as consequências, elas são sequelares. AVC, infarto, trombose, amputação, insuficiência renal, hemodiálise. Então, uma série de complicações que poderiam ser evitadas se as pessoas cuidassem desde o começo. O que é muito difícil, tratar doenças que não doem. A prevenção ainda é o melhor remédio, Se você não tem plano de saúde, pode procurar a unidade de saúde que fica aí perto da sua casa. Você não paga nada para passar pelo médico, nem mesmo para fazer os exames. E ainda depois tem remédios disponíveis nas farmácias dessas unidades. Cuide da saúde. Os preços da gasolina e do diesel nas refinarias serão reduzidos em 0,3% e 0,4% respectivamente a partir de amanhã. O reajuste foi anunciado hoje pela Petrobras. A atual política de preços da estatal permite reajustes nos preços dos combustíveis a qualquer momento, até mesmo diariamente. O impacto do reajuste no preço final ao consumidor, que vai chegar para a gente, depende de outros fatores da cadeia de combustíveis, principalmente distribuidoras e postos revendedores. A gente espera que esse desconto chegue assim como chega o aumento, bem rápido. E no próximo bloco você vai ver, Centro do Empreendedor pode receber projeto do INSS que busca agilizar o atendimento, o que facilita para quem precisa, por exemplo, agendar atendimento para aposentadoria. É daqui a pouco. A Câmara dos Deputados não alcançou hoje, de novo, o quórum mínimo de 51 parlamentares para a abertura da sessão de debates.
Com isso, a leitura da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução de justiça e organização não pode ser lida em plenário. No horário em que a sessão estava prevista para ter início, havia apenas 22 deputados na casa, isso porque é segunda-feira, hein? Na última sexta-feira, o plenário também não atingiu quórum para abrir a sessão e a leitura não foi feita. A nova sessão foi convocada e deve acontecer amanhã por volta das 11 horas da manhã. Em breve, o INSS deve ter um ponto de atendimento no Centro do Empreendedor, aqui em Votuporanga. O anúncio foi feito pela Prefeitura no fim da semana passada. O espaço, que já reúne diversos serviços como o CTMO, o atendimento do Sebrae e o espaço empresarial, deve receber o projeto INSS Digital, o que permitirá mais agilidade nos atendimentos do órgão, como agendamento de aposentadoria. O projeto INSS Digital é um novo modelo que está sendo implantado em agências do INSS no decorrer deste ano, incluindo a agência de Votuporanga, que também passa por essa transição. O projeto consiste na adoção de uma nova forma de atendimento em que o cidadão tem acesso aos serviços com rapidez e segurança, transformando a tramitação de processos em papel para o modo digital, tornando mais ágil a análise dos requerimentos. Neste sábado, a Escola Municipal de Artes vai promover uma série de oficinas gratuitas ministradas pelo professor Daniel Rodrigues e que são voltadas para crianças, adolescentes e adultos que estão interessados em aprender a respeito da execução de bateria e percussão popular. As inscrições devem ser feitas no local com alguns minutos de antecedência aí ao início das atividades. Para mais informações, é só você ligar lá na Escola Municipal de Artes. O telefone é o 17 3422 4288, não paga nada para participar. Apesar de ser o principal produtor mundial de várias culturas, o Brasil ainda importa a maior parte dos fertilizantes minerais que consome. Mas para os próximos anos isso deve mudar, é que novas opções estão surgindo no mercado. Nossa equipe visitou algumas lojas da cidade para saber como está esse tipo de mercado hoje. A gente vai ver na reportagem. Os fertilizantes são fundamentais para o desenvolvimento das culturas. São eles que fornecem os nutrientes necessários para as plantas, contribuindo assim para o aumento da produtividade. Eles estão divididos em dois grupos, minerais e orgânicos. De acordo com a Associação Nacional de Difusão de Fertilizantes, o Brasil é o quarto país do mundo que mais consome fertilizantes minerais. Ele importa 75% do que consome. Em 2016, foram vendidas mais de 34 milhões de toneladas do produto. Os minerais possuem na sua composição nitrogênio, fósforo e potássio, cuja uma das vantagens é a rápida absorção. O fertilizante é importante porque ele disponibiliza nitrogênio, fósforo, potássio para as plantas, né? O nitrogênio ele ajuda na vegetação das plantas, o fósforo no desenvolvimento radicular e o potássio a gente fala de enchimento de grão, promover, vamos falar assim, o enchimento, a formação da planta por completo, né? O engenheiro agrônomo diz que antes de utilizar qualquer tipo de fertilizante, é importante fazer uma análise de solo. É importante o produtor estar coletando a amostra de solo para saber principalmente como está o fósforo, como está o potássio, cálcio, magnésio, fazer a correção do solo, porque a análise do solo ela vai permitir que a gente faça os cálculos para calcular a quantidade de calcário que é necessário, porque o calcário, ele, além de ele corrigir, ele vai fornecer o cálcio e o magnésio. Então, quando você faz a análise, você consegue estar definindo a quantidade de potássio, de fósforo, de cálcio, magnésio, até principalmente os microelementos também, que é importante, que a gente tem que aplicar para poder ter a produção. De acordo com esse outro engenheiro agrônomo, mais de 95% dos produtores rurais da região noroeste paulista utilizam adubos minerais. Ele explica que a tendência para os próximos anos são os adubos organo-mineral misto. Há uma tendência no mercado, a curto, a longo prazo, talvez, o adubo mineral orgânico-mineral misto, né, que a gente fala. Ele vem com um pouco de matéria orgânica e composição de nitrogênio e potássio na mistura química junto com a formulação. Então há uma tendência aí de crescer um pouco essas formas de adubo aqui na nossa região, mas o que está prevalecendo ainda é o químico ainda na nossa região, com certeza. Outra opção são os biofertilizantes. Apesar de terem um custo mais baixo, eles são pouco utilizados aqui no noroeste paulista. Biofertilizante, eu não tenho conhecimento dele na região. Uma que é a dificuldade de você estar chegando no produto final, né? Que você tem que pegar, vamos supor, dejetos de animais, resto de
vegetais para você fazer a fermentação anaeróbica, tal, biodigestor. Então isso daí tem uma certa dificuldade para o produtor, de orientação até para ele chegar nesse produto final. Assim como outros produtos, é preciso ficar atento para as fraudes. A qualidade e procedência devem ser sempre pesquisadas para evitar prejuízos. Se notar que tem algum tipo de produto que não está, vamos falar assim, de acordo, aí ele tem que entrar em contato com quem forneceu, né? E se essa pessoa não der o respaldo para ele a respeito disso, ele tem como até comunicar um órgão de fiscalização, né, regional, o Ministério da Agricultura, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. E uma última notícia, o carro de um taxista de Votuporanga, roubado hoje de madrugada, foi recuperado pela Polícia Militar de Itanabi durante uma perseguição policial. O veículo foi localizado ainda na madrugada em uma estrada de terra, onde foi abandonado pelo ladrão que fugiu por um canavial. O veículo já foi entregue ao dono. Aqui na cidade nós tivemos outro veículo roubado em maio. Já de furto foram 54 ocorrências. E a gente fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, vai lá, tvunifev.com.br, ou é só dar um curtir na nossa página, facebook.com/tvunifev. Amanhã, 8h15 da manhã, você confere as primeiras notícias do dia no Jornal da Manhã Unifev. Até amanhã. Tchau, tchau.